O texto inicia com uma questão séria a respeito dos fatores que compõem o ecossistema. É importante a gente se adequar a eles. Toda forma que o homem ele introduz na natureza vai gerar impacto. E esse impacto ele pode ser nocivo, ele pode ser de grandes proporções, como ele pode ser trabalhado dentro de uma cultura de sustentabilidade. Ou seja, utilizar os recursos tecnológicos dentro de uma concepção real de não agressão ao meio. Os gases poluentes, os produtos químicos, né, se a gente for discutir um pouco sobre o processo da agricultura através das fertilizações e dos agrotóxicos, a gente começa a identificar o quão perigoso é o consumo, né, desenfreado dos alimentos que vêm à nossa mesa. Então, é importante detectar que a expressão impacto, ela traz para todos nós esse cuidado, né? Impactar é algo que dá uma sacudida, é algo que, direto ou indiretamente, faz com que o homem ele perceba o seu cotidiano como uma perspectiva do cuidado, do zelo e da conservação, né? Da preservação, e por que não dizer também um pouco, né, da circunstância do patrimônio ambiental, que, querendo ou não, essa riqueza natural, ela adapta a todos nós uma ideia de direito de cidadania. Então é importante que a gente preserve, que a gente cultue, retire do meio ambiente, mas reponha, né? Não agrida e não dimensione, né, os fatores que venham a comprometer as gerações futuras. Feito esse alerta, o texto vem mostrando para a gente que o habitat ele é diverso, ele traz uma dinâmica maior de que o homem ele se coloca nesse espaço, mas ele também existe uma convivência com vertebrados, invertebrados, peixes, répteis, anfíbios, a própria fauna que desperta em nós, né, pesquisas fortes, né, a diversidade de elementos que tem no meio natural faz com que esse homem ele não venha a entender que só por ele que é a peça fundamental, tudo gira em torno dele. Um desequilíbrio com algum desses elementos pode identificar problemas gravíssimos com relação até mesmo a circunstância real da nossa existência. Então, a partir do momento que a gente, costumeiramente, a gente combate alguns elementos, a gente precisa entender que esse cuidado ele é passivo de uma expectativa real política, de leis, né? A legislação específica para essas causas, desmatamento, né? Questão das minerações, por que não dizer também, né, do reflorestamento, os lugares onde tem mangues, por que não dizer as fábricas que em alguns casos despejam, né, os seus resíduos tóxicos em fontes de rios, comprometendo toda uma cadeia produtiva e também para o consumo humano. Então há aí uma ideia muito forte de que todos nós somos elementos de um habitat. Apesar das nossas adversidades e das nossas urgências, das nossas causas, a gente precisa analisar esse impacto de maneira menos degradante, né? E ela possa agregar maior funcionalidade, né? Por isso que os estudos na biologia, na ecologia e nos fatores como a biodiversidade, ou por que não dizer as novas tecnologias, elas impõem que o homem seja criativo e principalmente seletivo no que possa introduzir ao meio as suas características, né? O texto traz para nós uma ideia interessante sobre os seres autotróficos e os seres heterotróficos. Os seres autotróficos são os seres que produzem, né, o seu próprio alimento.
ou de certa forma, né, a sua nutrição é oriunda de si próprio, como é o caso das plantas, né, o caso das algas. Esses seres, eles têm a capacidade de produção do seu próprio alimento, né, e principalmente a sua composição em sobrevivência, né, a planta pela fotossíntese, né, onde ela consegue captar da natureza o gás carbônico e transformar em oxigênio. E naturalmente esse objeto, né, podemos utilizar a planta, ela é algo primordial para a nossa vida, além dos frutos, além da sombra, além do alimento que delas produz. A gente pode identificar aí, né, as suas raízes também, né, em muitos casos são comestíveis, a própria estrutura robusta da planta, né, o caule, para a construção, a produção de madeira, e dentro da carpintaria, da marcenaria, utilizada para N situações aí das moradias, né, as flores, que evidentemente elas proporcionam uma grande cadeia produtiva de perfumes, tinturaria, enfim, né? E nós temos os seres heterotróficos, que são naturalmente os seres que têm diferentes nutrições. E a gente pode utilizar o caso de alguns protozoários, alguns fungos e, por que não dizer, né, dos animais, que de forma direta ou indireta, né, esses animais eles têm um cardápio, um menu muito diversificado ao que abrange, né, a sua própria estrutura de alimentação. A partir daí, a gente precisa canalizar meios que identifiquem que entre autotróficos e heterotróficos existe uma diferença imensa, né, entre essa sustentação e dinâmica ao meio natural.